Como se vingar de quem te fez mal? Tema estranho, né? Para uma pessoa que trabalha com constelação, mas fica aqui nesse vídeo que você vai entender. Se você não me conhece, eu sou Caterine Ribeiro, sou consteladora sistêmica. E obviamente que eu não vou te incentivar a se vingar das pessoas. Mas eu quero te dizer que muitas coisas que você faz na sua vida é para se vingar, tá? Essa semana eu resolvi gravar esse vídeo porque essa semana eu atendi uma pessoa que ela evidentemente estava tendo algumas reações com relação à vida que estava na cara que era vingança. Então eu vou começar a te ensinar uma coisa. Quando você vir que algo na sua vida está dando errado e você não está entendendo por quê, primeiro você pergunte de quem você está querendo se vingar com aquilo. Quando você não estiver ganhando dinheiro, quando o teu relacionamento não estiver bom, você pergunta de quem eu quero me vingar. Por quê? Muitas vezes nós temos tantas cobranças com relação à forma como os nossos pais erraram com a gente, porque a gente tem um monte de julgamento com relação à forma como eles nos criaram e tal, que a gente começa a se auto-sabotar como uma maneira inconsciente de mostrar para eles o quanto eles nos fizeram mal. Muitas vezes a gente se mantém em doenças psiquiátricas, se mantém anos em uma depressão, como uma forma inconsciente de vingança. Como se a gente pudesse dizer, olha a merda que você fez com a minha cabeça. Se eu sou assim, é porque você me fez mal. E a gente não percebe que a gente tá se dando um tiro no pé. A gente tá naquele que eu sempre falo, tomando veneno, querendo que o outro morra. Então, quando as coisas não estiverem funcionando bem na sua vida, que você vê que tem alguma coisa que não tá boa, pergunta se você não tá querendo se vingar de alguém, tá? Por quê? Porque quando a gente faz isso, é uma forma que a gente tem de culpar o outro. Eu culpo o outro e me alivio. Gente, depende da pessoa. Se a pessoa que nos fez mal tiver algum traço de caráter narcisista, ela não vai ter culpa nenhuma. Ela não vai sentir culpa. Ela, inclusive, vai achar que você é fraco, que você é uma fraca, que você é melindrado, que você é mimado, tá? Tem uma outra forma de fracasso que eu quero falar. O Bert Helling, ele tem uma frase que ele fala assim: quem fracassa homenageia os mortos. Onde há fracasso, há homenagem aos mortos. Então, se você olhou para o que está te acontecendo e você viu que não é isso, veja no mais profundo do seu inconsciente e da sua alma, tá? Porque nós temos sombras, e o que é sombra? Sombra é aquilo que a gente não consegue ver. A sombra é uma inveja. Vou dar um exemplo básico de sombra, tá? Esse exemplo não é meu, é do Hélio Couto, mas eu acho ele perfeito para sombra. Entra um casal numa lanchonete e a atendente, na hora, sente uma inveja da menina que está namorando. A atendente acabou de terminar um relacionamento. E aí a menina entra um casal, o cara tá tratando bem a garota. Isso desperta uma raiva dessa pessoa que acabou de terminar um relacionamento, uma inveja. É uma sombra, ela não percebe que ela tem. O que ela faz? Ela coloca o casal na pior mesa que tem, perto do banheiro. Sabe, para atrapalhar aquele momento. É inconsciente. Você conhece pessoas assim? Algum amigo, alguma amiga? Aquele amigo que nunca te elogia, nunca, incapaz de fazer um elogio para você. Sombra.
tá? E nós temos também um monte de sombra. Então a gente precisa ter muita autoanálise para poder entender essa sombra e ver se você não está querendo se vingar, tá? Uma outra forma, e aí não é vingança, é por amor, que é esse amor infantil, esse amor cego que a gente fala, é levar uma vida parecida, ou esse modus operandi, ou esse padrão, por exemplo, de escassez de uma avó, de um avô, de um tio, e isso é homenagem aos mortos. Então, por exemplo, você tem uma avó que sempre teve um casamento muito ruim. Eu estou dando um exemplo, tá? Um casamento em que o seu avô era um homem agressivo e sua avó era muito submissa e, e era um casamento que você via. Eles eram do mesmo tamanho, mas você não via assim. Ou você não, sua alma não sentiu assim. E aí você fica identificado com essa avó e tem um casamento igualzinho. Isso é uma homenagem. E muitas vezes, por causa dessa sombra, a gente se vangloria dessas homenagens que a gente faz ou dessas vinganças. Sabe? É como se sofrer fosse bonito. É como se sofrer te colocasse num lugar acima dos outros. Olha a expiação que eu passo. Olha como eu sou forte. Nossa, tanta coisa que eu aguento. Eu sou muito forte, porque olha, se fosse outra pessoa, já tinha desistido. E essa pessoa fica nesse lugar do mártir, da reclamação. E quanto mais você reclama, mais você acha que você está atingindo o outro. Isso você pode estar fazendo isso com doenças, tanto doenças psiquiátricas quanto doenças do seu corpo físico, tá? Tendo até um câncer às vezes para culpar, um câncer de mama para culpar o marido. Olha como você me fez mal. Tive até um câncer por sua causa. Então você pode estar doente, querendo culpar alguém. Você pode estar pobre ou não ganhando dinheiro, querendo culpar alguém. Você pode estar com vícios, querendo culpar o seu pai ausente. Normalmente vício. A pessoa tem uma ausência de pai. E aí você percebe que você está tomando veneno querendo que o outro morra. Eu sei que é inconsciente. Eu sei disso. Você sabia que a gente escolhe até profissões para compensar esses erros antepassados? Por exemplo, uma pessoa que é criada numa família com muita neurose, ela vira um psicólogo, ela vira um terapeuta. Uma pessoa que é criada numa família onde tem economicamente muito instável, essa pessoa vira um contador, um economista. Uma família que é muito doente, essa pessoa pode virar um médico, um enfermeiro, para compensar esse sistema. Você percebe que todo movimento que a gente faz na nossa vida tem ligação com a nossa família de origem, com a família que a gente veio. Às vezes a gente não está compensando, às vezes a gente está se vingando, tá? Então eu quero que você olhe para esse contexto e só tem uma coisa para fazer para resolver isso. É aceitar que a família que você nasceu é a família perfeita que você precisava nascer. Que esses pais forjaram quem você é para você ser exatamente quem você veio ser aqui. A gente tem uma missão aqui nesse planeta, ninguém veio para cá a passeio. E para a gente cumprir essa missão, para a gente cumprir esse acordo, nós precisamos ser forjados. Essa forja não é só no psicológico,
O nosso cérebro é neuroplástico. À medida em que as coisas vão acontecendo com a gente vai criando novas sinapses neuronais. A nossa amígdala cerebral responde de um outro jeito com relação às coisas. Então, até as coisas que acontecem na nossa vida precisaram acontecer daquele jeito, que aconteceu dentro da barriga da nossa mãe, precisou acontecer daquele jeito para que forjasse o nosso cérebro, para que o nosso cérebro funcionasse assim. Vamos colocar modus operandi, mas é um funcionamento biológico para que a gente fosse exatamente a pessoa que a gente é, com todas as nossas neuras, com toda a nossa história, difícil ou não. O importante é a gente olhar para a nossa história sem autopiedade. Enquanto você tiver dó de você, você vai estar querendo culpar alguém. Enquanto você está querendo culpar alguém, a sua vida não anda, porque você está mais preocupado em colocar a culpa no outro pela merda que a sua vida é hoje. Você não faz diferente. Aceita. Fulano, muito obrigado. Você foi um filho da puta comigo. Muito obrigada. Porque isso forjou quem eu sou hoje. Eu tenho gratidão por você ter se prestado ao papel de me forjar dessa maneira. Eu aprendi com isso. Você fica com isso como seu destino. O que você fez para mim é um destino seu e tá tudo bem. Eu não desejo me vingar de você. Eu não desejo o seu mal. Você quer se vingar de alguém? Seja feliz. A sua vingança é ser feliz. Cuida da sua vida. O que o outro faz pra gente é problema dele, é o destino dele, se torna o destino dele, não nosso. E pensa que essa pessoa ela estava só a serviço do planeta, a serviço do todo, para que nós pudesse nos forjar para o que a gente veio fazer, para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Sabe o que você tem que fazer com isso? Quando você quiser se vingar de alguém, dizer sim para a pessoa. Dizer sim para o que te aconteceu. Quando você faz isso, você perde a vontade de querer se vingar. Olha só. Para terminar esse vídeo, todo mundo já passou por isso. Imagina, eu sou escorpião, eu já não passei por isso. Para chegar no nível de consciência que eu tenho hoje, eu tive que estudar muito, eu tive que fazer muito Ho'oponopono, eu tive que fazer muita constelação, muita terapia para entender algumas coisas. Uma pessoa que nos fez mal, ela começa a morar na nossa mente, porque a gente pensa todo dia naquela pessoa. É exatamente o inverso que a gente precisa fazer. Porque assim, cada vez que a gente lembra daquela pessoa, a gente está revivendo na gente aquela dor que a gente sentiu lá quando aquela pessoa fez aquilo. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Eu estou escolhendo me envenenar todo dia, envenenar o meu fígado de fel, sabe? Envenenar minha mente, estragar o meu dia pensando naquilo. Quando eu solto, deixo ir e olho para aquela pessoa e falo, obrigada por você ter sido esse veículo que forjou quem eu precisava ser forjado. Gratidão. De coração. E não penso mais nessa pessoa. E não desejo o mal dela. Ela talhou o destino dela. Lei da ação e reação. Mas eu não preciso desejar nada para ela. Eu preciso desejar só a minha felicidade. Porque é assim que eu vou seguir minha vida. Todo dia vai ter alguém querendo fazer gente idiota. Todo dia sai na rua um malandro e idiota. E tem dia que a gente é idiota. Graças a Deus, não queira ser um malandro. Você não vai ganhar nada com isso. Tua vida não vai melhorar e você não vai evoluir. A gente está aqui para evoluir. E a gente precisa passar por essas coisas. Soltar. À medida que a gente solta, menos dessas pessoas vão fazendo parte da nossa vida. É como se fosse passando, o universo fosse passando uma peneira. Eu vou ficando por aqui. Eu vou pedir para você me seguir no Instagram. Meu Instagram é Caterine Rieira Terapias, tá? Se você quiser agendar uma sessão de constelação comigo, para ver se você anda aí nessa dinâmica de querer se vingar de alguém, ou se você está homenageando algum morto do seu sistema,
clica aqui no link que eu vou deixar para você e me chama no WhatsApp, que a gente agenda a sua sessão, tá bom? Gratidão. Namastê.